Olá, esperamos que estejam todos muito bem, bem mesmo, e que possamos conversar um pouquinho mais sobre a nossa doutrina. Como é que nós começaríamos a trabalhar o nosso tema hoje? Primeiramente, nós vamos pedir ajuda aos nossos amigos, aos nossos protetores. Seria isso, como sempre o É fazemos? interessante participar disso junto a vocês. Lógico que a gente acaba cercando de toda a pesquisa, cercando de toda a montagem do próprio tema, que é natural, que afinal de contas haja todo um preparo, digamos, intelectualizado em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, nos apoiamos através da prece, rogando, né, foi exatamente a nossa prece, né, que vocês não participaram dela, para que pudéssemos contar com a Com ajuda. de quem? Dos nossos amigos espirituais, daqueles que nos assessoram, para que tivéssemos dos nossos mentores da mentores, nossa casa, exato, da né? nossa reunião, de quem está. Das nossas reuniões Das da nossas casa, de reuniões uma da forma casa, de uma forma geral, geral, né? né? Para que vocês tenham uma interação perfeita que estamos contando, né? Desde o início com essa gratificação, com esse momento tão importante, né? Para nós, né? Desses amigos espirituais que estão juntos a nós, então, para que a gente possa reunir elementos capazes de fazer com que esse tema seja desenvolvido. Tema este que trata especificamente sobre... Então, nós não estamos sós. Não. Além de nós dois, nossa gatinha, nossos livros aqui, toda a pesquisa, nós não estamos sós. De maneira alguma. Não estamos sós nunca. Que é o nosso tema. Nós sabemos. É o nosso tema de hoje. E nós, principalmente, contamos com a presença, sim, presença dos nossos amigos espirituais. Quando vamos desenvolver um tema, quando acordamos pela manhã, quando vamos iniciar o nosso trabalho, quando estamos indo em visita a alguém, logicamente, nós estamos sempre pedindo a companhia, a proteção desses amigos espirituais. Então, isso quer dizer que eles estão entre nós. Entre nós, junto a nós. Junto a nós. Ok, então, para falar sobre o tema de hoje, nós não estamos sozinhos. Vamos começar refletindo sobre um trechinho aqui de Emmanuel. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Então, nós não estamos à deriva. De forma alguma. Deus está conosco, sempre. Nosso Pai maior, Jesus, nosso Mestre maior. E, além deles, quantos estão junto a nós, a todo instante, nos alicerçando, nos equilibrando, nos ajudando, para que a nossa caminhada seja, sim, uma caminhada de equilíbrio, uma caminhada de progresso, de evolução. Lógico, eles querem o nosso bem e estão nos auxiliando a todos os instantes. Agora, quem são esses que estão sempre conosco? Perfeito. E como deixar de imaginar, né? Afinal de contas, é a pergunta que fizemos durante, então, a preparação do próprio tema. A gente vai questionando um ao outro, né? Qual seria assim, o raciocínio mais interessante para desenvolver essa ideia do nosso encontro de hoje. E a proposição maior, que a gente também levaria como pergunta a cada um de vocês, é como negar, né? Que consciência teríamos com relação a isso? Negar exatamente a existência da vida após a morte. Esse é o primeiro conceito que a gente, de alguma forma, tentou juntos aqui debater e criar em torno dele alguns apoios, alguns links possíveis para que o tema, no caso, fosse desenvolvido. Né? Da forma mais simples, mais clara. E como impedir? E como impedir, então, já que acreditamos exatamente com relação à inteligência do espírito, como impedir a sua manifestação? Né? Como, no caso, então, fazer com que, após a morte, não houvesse condição de se manifestar.
E aí, grande interrogação que vem exatamente sobre isso. Manifestação sobre qual sentido, sobre qual forma, qual maneira, né? Qual seria exatamente, então, os elementos que criariam um certo roteiro do qual pudéssemos perceber da influência do Espírito na nossa existência, na nossa vida. E é interessante essa cultura, porque, afinal de contas, se a gente acabar se apoiando sobre elementos, digamos, então, até bíblicos, você vai encontrar em Mateus, você vai encontrar em Marcos, você vai encontrar em Lucas, participações incríveis, detalhadas, bem transcritas a respeito exatamente dessas ideias das quais, então, existe a influência, classificadas às vezes como demônios, né, dentro dos textos bíblicos, ou por vezes, então, no espírito da qual, então, fala-se em espírito, interessante é isso, fala-se, coloca-se exatamente com relação a isso. Como, então, fazer com que tais elementos tão comprobatórios, já que podemos classificar a Bíblia como sendo um elemento que contaria a história da humanidade durante um certo tempo, né, exatamente negar essa influenciação. Bem como, então, nas culturas, né? Sim, nas culturas egípcias, por exemplo, nas outras culturas pelos quais os espíritos estão sempre junto a nós, então, nós. né? Como fazer com que isso fosse um ponto negado. Infelizmente, né? Dado ao que as grandes influências que a própria humanidade acabou reconhecendo, acabou conhecendo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, na Idade Média, né? O efeito de que, quando então se denotava que existia alguma influenciação espiritual, que eram chamadas bruxas, né? Que nada mais eram que elementos classificados até de mediúnicos, elas eram remetidas à fogueira para que, de maneira alguma, pudesse manifestar qualquer que fosse a ideia, que não fosse a ideia daquele instante, daquele momento, ou seja, da vida nua e crua, negando completamente, então, a própria interferência do chamado mundo, digamos então, espiritual no mundo material, que é um capítulo maravilhoso, por sinal, do Livro dos Espíritos, que abre, né, a proposição um tanto maior em relação a isso, né? E aí o nosso debate diz, dentro disso, coloca-se bastante proposições a respeito disso, para que a gente, primeiro, possa, de alguma forma, organizar tais ideias e propor a vocês leitura a respeito de tais ideias. Primeiro, né, quando você fala com relação ao espírito, ou seja, quando fazer uma classificação, o que seria espírito, então, no caso? Que denominação é essa, que composição seja essa, que termo é esse utilizado justamente por Kardec em sua obra, né? E é interessante que quando Kardec tenta, de alguma maneira, resgatar respostas a respeito disso, do mundo espiritual, os espíritos comunicantes, que de alguma forma, né, orientaram a construção do Livro dos Espíritos, né, coloca que é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Há dias desenvolvemos um tema da qual falava sobre a evolução, e falava sobre o chamado princípio espiritual, e depois, então, toda uma saga evolutiva, né, para que chegássemos, então, ao que a gente classifica como sendo o estágio hominal. Onde, então, com certeza, a inteligência, de alguma forma, então, passou efetivamente a comandar os seus atos, a comandar as suas reações e conhecer as leis de causa e efeito, conhecer a condição do livre-arbítrio, conhecer o aspecto ideal, então, para que a evolução, de alguma maneira, continuasse, né? Portanto, quando se fala assim sobre o princípio inteligente do próprio universo, ora, então vamos lá. Se é um princípio inteligente, quer se manifestar, quer, de alguma forma, então, mostrar da sua própria existência. E é interessante quando a gente, no caso, faz pesquisa a respeito disso, acho que vocês têm orientação também que retratam sobre isso, quando nos remete sobre a história, né, desses elementos, então, que fizeram com que na, digamos, ideia ou na proposição mais atualizada, né, pegaríamos, mesmo que sejam séculos anteriores, as irmãs Fox, né, que faz com que, de alguma maneira, então, a gente possa ser levado, né, a um processo mais, assim, determinante, um processo mais claro, abriu, né? Foi ali que Kardec, inclusive, conheceu. Né? Não através delas, mas, na verdade, através dos fenômenos que Kardec começou a pesquisar. Já na Europa, no caso, que as irmãs Fox estão circunscritas nos Estados Unidos, no caso, né? Mas, atravessando o Atlântico, então, de alguma forma, as proposições feitas e os estudos que levaram, então, Kardec, né, exatamente a trabalhar, a construir efetivamente a ideia de que o espírito é um ser inteligente, que o espírito, na verdade, nada mais é menos
do que almas que foram, de alguma forma, libertadas, digamos, do corpo material. Né? Nós, e né? Espíritos. Nós espíritos, aqui encarnados. Isso, encarnados e né? desencarnados. E desencarnados. E como seria, assim, de uma interrogação até certo ponto com respostas evasivas, se não admitíssemos de que essa inteligência, como afirmei a questão de alguns minutos, né, acaba se manifestando. Sim. Que é uma proposição natural. Que muitas vezes o que acontece pela falta de informação, pela cultura, é interessante dizer sobre isso, pela falta de cultura, já que, repito, a humanidade tinha conhecimento, né, anterior sobre isso, desenvolvia a respeito sobre isso, tratava-se sobre o mundo, digamos, espiritual com a maior tranquilidade, com a maior proposição, e, infelizmente, né, algumas pontas foram traçadas, não permitindo, digamos, então, a continuidade desse aspecto. Mas estão aí. Se estão aí, vem exatamente a ideia de que se ocupam basicamente do quê? Né? Afinal de contas, fica o quê? Circunscrito ao céu, ou então, infelizmente, circunscrito ao inferno, né? E de lá não saem, de lá não agem, né? Portanto, então, negaria o que eu coloquei agora há pouco para vocês, de que existiria influenciação, né? Ou estão no estado de purgatório, ou então, vamos lá, vamos começar a debater a proposição. Existem, sobrevivem, obviamente, o quê? Após a morte do corpo material. No plano espiritual. Obviamente, sim. E, sem dúvida alguma, de a gente não poder, de alguma maneira, né, dar-se ao luxo de negar de que esse aspecto, então, estaria, de alguma forma, acontecendo. Esse tipo de elementos, então, acabam acontecendo com muita tranquilidade. A relação, sim, entre eles e nós. E nós, né? Tá? Porque as pessoas que amamos. Sim, se foram, então, de repente, nunca mais estaríamos junto a elas, a não ser que nós, então, desencarnássemos também? Né? Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, tá certo? Então, estão entre nós, convivem conosco e, né, influenciam, digamos assim, em nossa existência mais do que nós possamos imaginar. Sim. Essa é uma das perguntas mais famosas do Livro dos Espíritos, que vocês devem ter ouvido muitas e muitas vezes, né, que é a pergunta 459. Né? Eu estou citando os números, não que isso seja assim, um ato de uma biografia tão importante, né? Ou que isso seja uma ponta qualquer de conhecimento de nossa parte. Não, fez parte também das nossas consultas para que preparássemos o tema. Mas a pergunta 459 tornou-se a pergunta efetivamente mais discutível em relação a isso. Né? Colocou exatamente essa proposição, que, afinal de contas, né, os espíritos acabam influenciando na nossa existência, né, acabam, de alguma maneira, né, criando, né, esse aspecto tão importante que a gente quer discutir com vocês, e acabam, de alguma maneira, né, trazendo algo sobre os nossos pensamentos, os nossos atos, né? E Kardec recebe a seguinte resposta, que muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais. Né? Muito mais, inclusive nós pedimos, né? Mas vamos considerar assim, que primeiro seria a ideia, né, de admitir. Né? E aí ele coloca, né, que eles acabam de alguma forma influenciando a tal ponto, aí que viria a proposição, a tal ponto, né, que de ordinário são eles que acabam nos dirigindo. Então, veja... A gente tem que compreender isso muito bem, muito senão bem, claro. nós pensaríamos assim... Que somos marionetes. Marionetes, e o nosso livre-arbítrio, como é que fica, as nossas escolhas, né? Tá? Então, são os espíritos que nos dirigem, não no sentido radical, digamos assim, tá? Mas dirigir nas influências que tem para com todos nós. Por exemplo, quantas vezes nós... durante o nosso dia, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Porque é incrível, a gente sempre lembra de pedir ajuda nos momentos de aflição, nos momentos mais difíceis. Mas nós pedimos ajuda, logicamente, a Deus, a Jesus. Aí esse pessoal está muito longe, né? Então a gente pede ajuda a Emmanuel, a André Luiz, a Chico Xavier, que estão mais próximos a nós, ou pedimos aquela ajuda ao nosso querido que já partiu, tá? Que está na espiritualidade, muitas vezes, né, nem em condição de nos ajudar, mas a gente pede para o pai que está na espiritualidade, por exemplo, e nós sabemos que nós somos atendidos.
A gente sempre brinca, né? Logicamente que Deus não está aí a nosso dispor, mas ele tem emissários aqui mais próximos que nos ajudam o tempo todo. E assim, nós somos auxiliados quando temos que tomar nossas decisões, nas nossas intuições. Nós estávamos até comentando os hoje, processos, né, então, os processos pelos quais o nosso Pai maior, né, encontra para nos ajudar. Porque nós sabemos que um pai não desampara nunca o seu filho. Então, nós estamos muitas vezes em aflição com aquele problema que precisamos resolver, mas não estamos nem pensando naquele tipo de solução. E, de repente, do nada, vem aquele pensamento. Logicamente que nós sabemos que nós temos um arquivo mental muito grande, né? Com os nossos estudos, com a nossa inteligência, mas quantas vezes nós recebemos as intuições tão importantes da espiritualidade o tempo todo, se nós, né, realmente imaginarmos. E é muito interessante porque normalmente a gente pede essa ajuda, digamos assim, recorremos ao plano espiritual quando estamos com problemas, quando estamos em aflição. Mas nós sabemos que se nós recorrêssemos a essa ajuda em momentos de mais equilíbrio, de calma, nos momentos ideais, quando estamos numa meditação, quando estamos em oração, nós poderíamos receber essas intuições muito mais do que podemos imaginar. Por quê? Porque os amigos espirituais estão entre nós. Então, olha só a matada que você deu, né? A expressão nossa basicamente é essa, né? Veja que ponto que você foi, né? Logo na pergunta seguinte, na 460, só para dar exatamente o fecho com relação a isso, né? Kardec coloca o seguinte: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Perfeito? Então, temos os que são nossos e temos aqueles que nos são sugeridos o tempo todo. Sugeridos por quem? Então, olha quando só, nós estamos, por exemplo, sozinhos. Sim, veja só. Então, vossa alma é um espírito que pensa. Inteligência, tudo bem? Né? Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Né? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Quando fala com os nossos, quem está respondendo? Né? Quem respondeu é o espírito a pergunta que Kardec fez. Bom? Então, ele coloca exatamente essa ideia, né? Daí, no caso, a incerteza em que vos vedes. É comum. A gente sempre escuta esse pensamento meu. Veja só. Aí que você passa a admitir da influência do mundo espiritual, desse intercâmbio, então, no caso, né? Então, veja, né? Então, nesse conjunto, a gente fica sempre naquela, e sempre a proposição, né? A incerteza que, no caso, a gente tem, né? E, sem dúvida alguma, a ideia e proposição da gente analisar esses pensamentos, né? Para que, de alguma maneira, não seja dirigido por esses pensamentos, mas que eles sejam elementos que possam pavimentar o nosso caminho, né? Posso, de alguma forma, então, colocar um solo seguro para os passos que a gente tem, que no caso está. E nós temos que analisar muito, principalmente porque nós sabemos que nós somos uma anteninha parabólica, digamos assim, e nós atraímos esses amigos espirituais. Então, nós recebemos as influências positivas e negativas, dado ao nosso grau evolutivo ainda, né? Espíritos imperfeitos. Então, nós temos também as influências negativas. Portanto, nós temos que ter o discernimento sempre, né? O que é bom, o que é mal, dessas intuições que nós recebemos no dia a dia, nessa influenciação que está aí à nossa volta. Seria isso? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Bem como também sempre considerar que a ideia, né, da ocupação, dos compromissos, né, o qual, então, o espírito conhece, digamos, quando, então, se desprende do corpo material, elas acabam intensificando num número muito maior.
Uma Sim, condição, um no trabalho caso, muito grande, né? muito grande, Ninguém né? fica tocando harpa, né? Isso, no Na cantinho espiritualidade, lá no né? cantinho, debaixo de Aguardando, uma árvore então, linda, né? aguardando por vezes um juízo ou coisa que É. o valha. A operação em trabalho é uma coisa que não cessa, uma coisa que sempre, desde que haja predisposição. Uhum. Assim como no mundo material, ou seja, no mundo da qual aqui estamos, né, É. encontramos, infelizmente, né, amigos de vida, né? Quando se fala amigos de vida, são espíritos encarnados, né? Uhum. Amigos de existência, né? Que eles, sempre que podem, não querem se ocupar, sempre que tem uma certa chance, não Uhum. querem compromissos, né? Não querem nenhum segmento maior com relação à própria existência. Essa relutância, de alguma forma, ela continua a duras penas ainda no mundo espiritual, até que haja, né, um certo, digamos, acerto com relação a isso, para que haja uma tendência, haja uma escolha efetiva. E, obviamente, como você colocou, eles estão tocando harpas, isso quer dizer, então, que os chamados espíritos que nos auxiliam, aqueles predispostos exatamente a esse tipo de trabalho, né, eles muitas vezes acabam, de alguma maneira, interrompendo atividades primordiais, atividades que interessam diretamente a eles, para nos socorrer, dado Uhum. que os nossos pedidos, por vezes, né, são pedidos tão chorosos, são pedidos assim tão intensos, né, que os sensibilizam, que deixam, né, digamos, sensibilizados em relação a tal fato, a tal momento. E acabam, né, de alguma maneira, então, trazendo a oportunidade de nos ajudar, de nos auxiliar. Então, mas é interessante, né? Deixa eu fazer uma colocação para você. Não nos esqueçamos de que no nosso processo reencarnatório, porque há todo um processo, né, pelo qual passamos, a maioria de nós, né? Nós sabemos que há encarnações compulsórias, mas a maioria de nós participou de um processo reencarnatório, né? E nesse processo reencarnatório, nós sabemos que na espiritualidade nós temos muitos espíritos amigos. Nós encarnamos, mas nós temos uma família espiritual que continua no plano espiritual, né? Cada um reencarnando no seu momento e nos dando apoio aqui. Além disso, Deus, nosso Pai maior, ele destina a cada filho seu um anjo da guarda, um espírito protetor. Perfeito. Então, na verdade, esse anjo da guarda, que todos nós, cada um tem o seu, ele tem um compromisso maior para conosco. Mas, além dele, existem outros espíritos. Nós somos muito privilegiados, né? Muito privilegiados, né? Porque temos o anjo da guarda, temos os espíritos simpáticos a nós, temos os espíritos familiares, inclusive são tantos amigos a nos apoiarem que Kardec fez uma pergunta também aos espíritos em relação a isso. Por exemplo, os espíritos familiares é a questão 514. A gente também coloca esses números dessas questões, porque muitos amigos, né? Aliás, eu quero agradecer muito as mensagens maravilhosas que nós temos recebido dos amigos que assistem a esse bate-papo tão singelo aqui da gente. Muitos amigos gostam de pesquisar no Livro dos Espíritos. Muitas vezes a gente cita algumas perguntas e eles gostam de ler. Muito importante ler o capítulo todo, né? Para nos inteirarmos mais sobre o assunto. Então, por isso que a gente gosta de citar. Na questão 514, Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? É muito interessante, porque a gente fala espíritos familiares, espíritos protetores, espíritos simpáticos, né? Simpático, si quer dizer junto. É aquele que pensa mais ou menos como a gente, por isso são simpáticos a nós. E os espíritos responderam a Kardec: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Então o espírito familiar é a nossa família espiritual. Nós temos a família consanguínea e a família espiritual, aquela família maior, digamos assim, com os quais, né, membros, nós temos uma interligação maior,
espiritual realmente. Então, logicamente, que não estão todos encarnados juntos. Então, muitos estão na espiritualidade e são, digamos assim, amigos mais íntimos, né? Espíritos mais íntimos a nós. Conhecem muito bem as nossas particularidades, conhecem quem somos nós, como foi o nosso processo reencarnatório, o que nós iríamos enfrentar aqui, né? É interessante, porque quando nós desencarnamos, digamos assim, nós continuamos sendo o que somos. Então, reencontramos esses espíritos familiares e, logicamente, convivemos na espiritualidade. Nós, quando lemos André Luiz, Nosso Lar, por exemplo, nós observamos que há a casa da família, ali naquela casa a família recebe os parentes que vão desencarnando, há toda uma preparação, como se nós fôssemos receber um parente que mora em outra cidade, que vem nos visitar. Então, há toda essa preparação. Então, quando nós reencarnamos, esses espíritos familiares participaram desse processo. Eles sabem quais são as provas, né, as nossas dificuldades que nós enfrentaremos aqui enquanto encarnados, e eles normalmente prometem que nos ajudarão. Nos ajudarão, olha, vai ser difícil, mas nós estaremos sempre por perto, sempre apoiando, intuindo você, ajudando com as nossas vibrações positivas. Então, são esses espíritos familiares e que estão sempre à nossa volta. Nos visitam muito. Então, veja só, quão importante a gente entender isso e perceber ainda melhor tudo isso que a Leila colocou, né? Então, vamos revisar? Só falei dos familiares, por enquanto. Vou colocar uma breve revisão no que você colocou. Primeiro, não é um projeto da qual, então, você não tenha, digamos, uma assessoria, uma prévia assessoria. Não estamos sozinhos nunca. Com relação ao que você normalmente tenha programado na sua existência, nas chamadas ideias de provas, nas ideias, às vezes, expiatórias. Então, vamos consagrar assim, são elementos discutidos. Sabe aqueles famosos que a gente fala assim, projeto a 4 mãos, que o pessoal coloca, né? Projeto a 6 mãos, então, são situações que são discutidas, são debatidas. Então, numa reencarnação, digamos, com uma programação efetiva, né, existem verdadeiras reuniões, das quais, então, os chamados espíritos protetores, os chamados espíritos simpáticos, familiares, aí vem na ponta... E a engenharia genética ainda. Aí vem, claro, mas vem na ponta o chamado anjo, o nosso anjo da guarda, então, que estão, de alguma forma, nos orientando e posicionando. Olha, Paulo, isso aqui é interessante, olha, isso aqui não é tão legal, talvez você não consiga. Como normalmente, quando você efetivamente... Faz um projeto. Qualquer projeto. Né? Você busca assessoria. Portanto, essa mesma assessoria que aqui, de alguma maneira, no mundo material, a gente acaba pedindo socorro, com certeza no mundo espiritual. Né? Veja que é uma coisa muito simplificada de você vir admitir. E é tão sensacional. E muito, muito interessante. Porque nós vamos ter assessoria da nossa família física, consanguínea, né? Então, normalmente vai ter um pai, uma mãe, né? Uma família, né? Estruturada, mais ou menos estruturada, desestruturada, muito feliz ou com muitos problemas, mas nós temos uma assessoria aqui. Mas, além dessa assessoria, que são aqueles, né, que normalmente, num processo natural, também não nos deixam sós, nós temos essa assessoria espiritual. Perfeito. Escuta, vem cá. Agora caberia basicamente assim, fazer com que vocês percebessem também tal interrogação. Né? Na atualidade, né, quando nós temos determinadas dúvidas, é interessante a gente consulta o Google. Né? Então, você fala, consulta o Google, né? Faça um filtro, né, daquilo que normalmente, no caso, ali é apresentado, para que você possa ter dúvidas em relação à sua pesquisa. Não? Então, quando se fala com relação a esse acesso, então vamos lá, vamos digitar a pesquisa ajuda do mundo Google espiritual. Né? Como é que eu teria acesso a essa ajuda do mundo espiritual na nossa existência? Como é que elas viriam? Você falou alguma coisa sobre o pressentimento? Através das nossas
o mais importante seria nos momentos de equilíbrio, né? Então, na hora de uma meditação, na hora de uma oração, na hora dos bons pensamentos, né? Então, logicamente que nós sabemos os melhores momentos para que eles possam estar mais próximos e nós possamos senti-los. Porque normalmente eles estão próximos, nos intuindo, nos trazendo, né, ideias positivas, mas nós, naquela tribulação de vida, às vezes nós não conseguimos captar essas mensagens que nos chegam. Viria uma intuição, intuições. as chamadas intuições, que dão aquele famoso estalo. Nossa, por que pensei nisso, né? Claro, e por que não? Pode ter sido o teu raciocínio, a tua ideia, a tua formação com relação ao processo da qual você esteja passando, tua ciência, né? Mas vão também nos valer de qual ideia, já que existe tamanha preocupação em nos ajudar, tamanha preocupação em nos auxiliar, né? Existiria, através então da própria intuição, desses pensamentos que por vezes a gente fala assim, puxa, como cheguei nisso, né? Seria um trabalho desses grandes amigos, então, e tem negando uma a nossa terceira solidão. via. Há uma terceira via. Então, vamos lá, uma terceira porque via. muitas vezes eles não conseguem nos ajudar, né? Às vezes nós estamos com a mente tão tumultuada que eles não conseguem nos ajudar. Seria o sonho, né? ou não? O sonho e também outro mais importante, através de amigos que chegam até nós. Então, muitas vezes eles procuram uma pessoa que esteja, né, mais receptiva, digamos assim, a essa intuição, né? E essa pessoa chega até nós, né? Quantas vezes pois você é uma pessoa mais simpática, uma pessoa isso que tenha mais comigo acontece afetividade, demais. né? Comigo acontece demais, principalmente nesses momentos, né? Dificuldade em família, né? Às vezes você está com dificuldade, com aquela pessoa difícil, ou nós, quantas vezes a gente tem em sala de aula, nós, como professores, estamos com uma dificuldade com um determinado aluno, você não consegue ajudá-lo, você não consegue se aproximar, e às vezes vem um colega seu, professor, e fala, não, Leila, ó, se você fizer assim, por exemplo, vá por esse caminho, elogie ele primeiro, espere que ele confie em você. Então, quantas vezes essa ajuda não nos chega por uma terceira via? Tá? Você está com problema de saúde, ou um problema, né? Enfrentando, por exemplo, enfrentei problema muito com meu pai, então aquele problema você fala, mas o que eu faço agora? E de repente você abre uma página na internet e encontra um texto, né? Que justamente vai ajudá-lo muito nesse sentido. Ou chega alguém e diz, nossa, mas olha, tem um médico assim, 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 em tal lugar, que justamente ele é especialista nesse assunto. Então, que esteja então, será que então. isso é tudo acaso? Né? Eu prefiro confiar. Eu prefiro confiar em Deus, quando nós começamos dizendo, né? Quando nós estamos nos momentos mais difíceis, mais tumultuados, Deus está ali conosco. De que forma? Através dos espíritos amigos, através dos espíritos encarnados amigos que nos auxiliam, né? De várias fontes, de várias formas, nós somos auxiliados. Tá? Então, nós temos os espíritos familiares, né? E aqui, os espíritos colocam a Kardec, então, comentário de Kardec, né? Das explicações acima das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte. Então, o espírito familiar é aquele da família, da casa, mais íntimo. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio. Então, nós o chamamos popularmente de anjo da guarda. E Kardec coloca assim também, em sua obra. O anjo da guarda é nosso espírito protetor. Ele é específico, né? Esse é nosso mesmo, né? Sim, esse nos acompanha o tempo todo, não desiste da gente, né? Tá certo que tem hora que ele fica desanimado, né? Tem hora que ele fica desanimado, mas não desiste da gente, tá? Ele tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Tá, isso é importante que vocês analisem com mais calma, então. Sempre de uma natureza superior
a do protegido. Então, vamos ponderar sobre isso? Estava esperando a Leila chegar nessa proposta, né? Porque, afinal de contas, quando você fala em espíritos simpáticos, espíritos familiares, entenda só o que a gente vai colocar agora. Podem ser necessariamente espíritos, né, que estão ligados a qual situação? Ao mesmo quadro evolutivo, as mesmas paixões, tá? Os mesmos quadros de reação que a gente, no caso, tem. Então, por vezes, quando essa ação possa acontecer por esses chamados espíritos familiares simpáticos, eles acabam não nos lançando a proposições de análises melhores, acabam, às vezes, só potencializando aquela situação, mas não nos dando, por vezes, por mais carinho que tenham, por mais carinho que possam ter pela gente, não tem uma proposta, digamos, mais capaz. Vamos admitir. Por quê? São o quê? Do nossa condição espiritual, e são nosso familiares, e são parciais, não tem como. São apaixonados. Parciais, são apaixonados. São apaixonados. Né? E o anjo da guarda, nessa colocação que Kardec nos orienta, nos esclarece, né? Primeiro já colocou que é algo de maior evolução do que nós temos. Porque, afinal de contas, como dizer se um cego conduzir outro cego? Não teria proposições adequadas. Né? Então, é necessário que tenha mais condições, tenha mais experimentações. Isso quer dizer, então, você vai continuar? Posso? Eu só queria comentar sobre isso que você falou e que nós falamos, é que os espíritos familiares são mais passionais, digamos assim, mais parciais também. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-los na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. Foi o que você disse. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Mas é uma questão muito lógica, é aquilo que a gente brinca, porque normalmente nós temos aquele conceito de espírito, né? A gente sabe, espírito é de ordem superior. Nós nos esquecemos de que os espíritos desencarnados somos nós mesmos amanhã. Portanto, desencarnamos com as mesmas paixões. Sim, com os mesmos defeitos, com as mesmas fragilidades. Isso, né? E com as mesmas paixões. Né? Com as mesmas paixões. Então, quando ele coloca aqui, até levianos. O desencarne depura, né? O processo pelo qual está na nossa existência. Então, muitas vezes nós temos aí, digamos assim, estamos com dúvidas existenciais, digamos assim, menos, um tanto como fúteis, tá? E sabe aquela prima que também era muito fútil, que agora está desencarnada? Ela pode vir nos auxiliar com as suas intuições, certo? É muito interessante nós pensarmos sobre isso. Na espiritualidade, existem, logicamente, os espíritos protetores superiores, né, de uma moralidade invejável, mas temos espíritos levianos, temos os mais diversos vícios. São chamadas ordens dos espíritos. As ordens dos espíritos. As ordens dos espíritos. Espíritos levianos, né, espíritos zombeteiros. Chamados puros, impuros, né? Então... Exatamente. Então, é muito importante. Agora, o espírito protetor, não. Então, quer dizer que essa pesquisa Google que eu coloquei agora há pouco, para a gente chegar exatamente a tal proposição, significado, vamos pedir ajuda àqueles que efetivamente têm condições de nos ajudar. Isso. Perfeito? Isso. Não estamos sós. Então, acho que vocês conseguiram, de alguma forma, entender a proposição. Que essa solidão pela qual muitas vezes a gente se sente, né? Ela pode ser o aspecto material. Porém, se entendemos como vida a extensão da matéria para o espírito também, estamos num mundo, emborcados no mundo, então, onde essas influenciações, obviamente, do caso... Acontecem o tempo todo. E nós as atraímos. Perfeito. Isso não quer dizer que o mundo espiritual está praticamente uma arquibancada observando a nossa existência. Nós não somos tão interessantes assim, não. É bom que vocês possam também perceber sobre isso. Dá-se a impressão, então, que somos, assim,
tão interessantes, mas tão interessantes, que o mundo espiritual se curva, digamos então, e passa de alguma maneira a estar, né, ligado a gente num efeito até simbiótico, né? Não, de maneira alguma. Não chega, não vamos pensar que seria essa predisposição. Já citamos, né, durante o nosso comentário, que, afinal de contas, as ocupações dos espíritos transcendem muitas vezes o que você possa, no caso, imaginar agora, né? Os projetos pelos quais acabam, de alguma forma, né, se entregando, projetos tais que muitas vezes pode acontecer na própria existência da fase reencarnatória, né? Que você passa a reconhecer esses projetos, porque quando você se desliga durante o seu próprio sono, né, existe articulação tua no mundo espiritual. E a partir daí você pode começar a ter conhecimento de determinados valores que, puxa, são muito interessantes, e é te dada a oportunidade de que esses trabalhos possam acontecer com você desligado do corpo físico, não de forma total, de uma forma temporária, que é durante o sono, né? E ali você passa a entender de uma assistência, passa a perceber muitas vezes os chamados hospitais espirituais, e se acaba entregando, né, digamos então, todas as noites ou parte da sua semana a esse tipo de trabalho. Quando você desencarna, você tem assim, a totalidade, digamos, toda a liberdade com relação a isso, de dar continuidade efetivamente a esse trabalho. Então, as suas missões, os teus compromissos continuam, efetivamente continuam. Podem, a gente colocaria até isso, né, ser potencializados, melhor ainda, digamos então, né, potencializados em relação a esse efeito. Tudo bem? Então, missões tem, compromissos tem, de sobra. Isso para não dizer que nós estaríamos, então, sempre sendo vigiados pelo mundo espiritual. Olha que interessante, o que o Paulo está fazendo agora, né? Deixa eu dar um pulinho lá no apartamento do Paulo e da Leila para perceber que, nossa, estão gravando palestra espírita, não me interessa. Ótimo. Esse não interessar é uma versão muito, muito, muito legal de dizer sobre como que a gente filtraria as chamadas influências do mundo espiritual. Quando você fala influência, é interessante como um termo, por vezes, se torna um termo um tanto que carregado de elementos dos quais não são tão agradáveis. Influência, pronto. Estou influenciado. Estou influenciado. Calma. A influência pode ser uma coisa positiva. Muito positiva. Desde que aquele que influencie tenha condições de executá-lo. Por isso que, às vezes, o espírito familiar, o chamado simpático ou não tem essa proposição. Né? Não tem. Ele acaba nos acalentando, sim, acaba, de alguma forma, nos trazendo uma energia positiva, sim, porque é de boa intenção. E a orientação, já dissemos, que cabe mais ao chamado espírito, então, o chamado anjo, o anjo protetor, o anjo da guarda. Né? Então, alinhavando, é de vocês tentarem perceber que todo esse processo, de alguma forma, ele acontece, mas acontece respeitando as proposições e a própria reserva de que, afinal de contas, estando encarnado, é um estágio tão importante para o próprio espírito que existem determinadas até barreiras desse tipo de acesso. A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Porque nós vamos terminar aqui, além dos espíritos simpáticos, familiares e do nosso espírito protetor, nós temos aqueles espíritos que estão aí, né, na sociedade. Quantas vezes, né, nós recebemos na casa espírita, o espírito, né, se comunica na reunião mediúnica e nos diz: eu vim com fulana, eu estava no ponto de ônibus, ela passou e eu a acompanhei. Sim. Então, é muito comum que nós tenhamos espíritos que não fazem parte dessa classificação que nós colocamos aqui e que são atraídos por nós, tá? São atraídos por nós, tá certo? Então, o que a gente faz para atrair realmente espíritos que sejam espíritos com os quais devemos andar, digamos assim, né? Estar juntos, então, no caso, né? É o que nós comentamos sempre, é a nossa vibração, é a nossa vibração. Se nós vibramos positivamente, no bem, nós vamos atrair espíritos que vibram nessa mesma sintonia, né? Se nós gostamos, por exemplo, de música clássica, digamos assim, nós não vamos atrair, né, ouvintes, amigos encarnados aqui que gostem de funk.
Então, é uma relação que nós podemos fazer, tá certo? Nenhuma Então, crítica ao funk, nenhuma seja crítica ao trabalhado. funk. Exatamente. Funk com boas letras, tudo, nós Seja bem gostamos trabalhado, muito e por que que seja não? bem trabalhado. Mas é o que nós vamos observar, por exemplo, nesses tempos estranhos que estamos vivendo, de isolamento, difíceis, nós ouvimos muitos amigos e amigas dizendo, olha, eu sou sozinho, eu sou viúva, mas eu estou fazendo um curso de filosofia pela internet, eu estou participando das palestras do SEAC, eu estou assistindo curso de determinado amigo espírita, olha, eu estou participando de um seminário, nossa, eu aprendi a bordar, estou fazendo, nossa, eu aprendi a fazer máscaras, estou fazendo máscaras para doar, tá? Gente, quais são os espíritos que estão ali com essas pessoas? Logicamente, espíritos, companhias espirituais de ótimas intenções, digamos assim, são aquelas que nós queremos conosco, né? Assim como no nosso lar, como você colocou. Então, nós, por exemplo, quando oramos, quando a família é unida, quando não há briga, não há xingamento dentro de casa, quando nós fazemos o evangelho no lar... Quando há civilidade espiritual. Exatamente. Né? O nosso lar, ele é protegido por uma barreira espiritual. Isso é muito bem explicado por André Luiz, né? Uhum. Nós temos uma barreira protetora no nosso lar, para que aqui não entrem esses espíritos maus, zombeteiros, desequilibrados, que possam nos prejudicar, certo? Então, nós temos esses espíritos aleatórios que estão aí convivendo conosco, digamos assim, o espírito protetor, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos, são os que atraímos por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos. Tá aí. Então, esses espíritos que nós atraímos, aleatórios, são os espíritos simpáticos. Então, aí que mora o perigo, né? Como a gente diz. É aqui que é o orai e vigiai. Orai e vigiai. Por quê? Porque, logicamente, nós queremos atrair espíritos que tragam uma influenciação positiva e não negativa. Agora, depende de nós. Não estamos sozinhos. Sim. Mas quem é que está nos acompanhando? Vamos fazer um dado comparativo, a gente está praticamente encerrando, né? Fazer um dado comparativo em relação a isso, né? Uhum. No mundo que estamos, principalmente, né, com essa fase pela qual já estamos atravessando há mais de ano e meio, né? A gente passou a ter acessos de maneira mais próxima aos conteúdos digitais. E mais fácil. Né? Mais fáceis para muitos, então. E existem os chamados, me ajude, os chamados influenciadores digitais. Influenciadores digitais. Pegaram a ideia? Tá. Se você pegou, você já começou a filtrar. Que você já pensou eu sigo fulano, eu sigo ciclano, eu sigo doutor tal, eu sigo pediatra tal. Mas tem muita coisa que você simplesmente nem deixa acontecer dentro daqueles likes ou daquelas observações interessantes. Eu sigo, como você falou, eu sigo fulano, mas não sigo Beltrano. Perfeito. Se você segue fulano, não segue Beltrano, significa que você já tem um certo filtro de análise em relação a isso. Então, quando você colocou muito bem sobre as chamadas influências, né, nós, então, estamos, de alguma maneira, né, colocados sobre os chamados influenciadores digitais espirituais. Entenderam a brincadeirinha? Né? Só para colocar mais claramente a vocês tal proposta. E nos cabe, obviamente, perceber aquilo que seja útil, que seja interessante. Tem muita coisa que a gente segue para dar risada. Para fazer a forma de desopilada mental. Né? Não estou dizendo que são coisas inúteis, entenda só, mas são coisas que não atravessam, não pulam a cerca, digamos, então, da inteligência, da continuidade. Ela vai até ali e agrada, né, a um grande número de pessoas que estão seguindo, respeitosamente estão seguindo, mas você sabe que parou por ali. Né? Não há um processo de evolução, não há um conteúdo que, por si, possa, né, de alguma forma, trilhar. Né? Nos cabe, de alguma maneira, entender que o mundo espiritual também tem muitos influenciadores digitais, espirituais. Não, influenciadores espirituais. Tá. E a partir daí, então, você tem que, no caso, filtrar. Você tem que saber, basicamente,
e a grande linha, o grande contexto sobre isso, sem que haja um filtro de censura, né? É o nosso É comportamento. o nosso comportamento, é a nossa vivência, são as nossas reações, é a nossa sentinela sempre ligada, ou seja, nossas janelas abertas, digamos então, das nossas mentalizações, para que haja acesso da linguagem mais adequada, que é do nosso anjo. Do anjo da Do guarda, anjo do da nosso guarda, espírito protetor. protetor, Espírito né? protetor, Sem dúvida né? alguma. É sempre através das boas vibrações, da oração, da caridade, do trabalho no bem, tá? E não nos esqueçamos, já que nós estamos falando de influenciadores, que tem uma palavrinha mágica agora, que é cancelamento, né? Qualquer coisa você cancela. Nós não queremos ser cancelados pelos bons amigos espirituais. Sabemos que o nosso anjo da guarda não nos cancela, mas e os bons amigos espirituais? Esses simpáticos na prática do bem. Não queremos ser cancelados. Então, não estamos falou, né? sós. Na verdade, não quer ser cancelado, né? Não quer dizer que nós vamos cancelar, não é isso, né? Eles é que vão nos cancelar. Então, né? vamos filtrar bastante sobre Então, isso. vamos filtrar bastante, né? Que Jesus nos abençoe sempre. Nos lembremos sempre que Deus está conosco o tempo todo e ainda, né, nos proporciona esses amigos espirituais que tanto nos auxiliam. E assim vamos caminhando cada vez com mais segurança e certeza. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo a todos. A todos vocês. Obrigado. Que assim seja e muito obrigada. Tudo de bom para vocês.